Estamos de volta e é ao vivo o programa Saúde Master em seu segundo bloco. Podem interagir, agradecendo a todos pela enorme audiência. Canal 520 em HD da Claro, associada à NET, para praticamente toda a Paraíba. Os internautas, tvmaster.tv, aqueles que gostam e que adoram o YouTube, que também transmite ao vivo agora em TV Master Play, e daqui a pouquinho o programa na íntegra, preservado para a eternidade. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia, já vou dizer de antemão, um grande cirurgião plástico, o doutor André Ayler. Doutor, seja bem-vindo, finalmente, no programa Saúde Master. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Doutor, quando a gente observa o trabalho do senhor e há uma interação maravilhosa nas redes sociais, a gente fica encantado. Aí eu disse, o doutor chegará o momento, como chegou, aqui tudo a gente atribui a Deus, de entrevistar o senhor. E principalmente culminou com a ida do senhor a Paris e outras cidades na busca de novos procedimentos, atualização, que é o que vai mostrar na primeira tela, que aí aparecerá e o doutor vai falar. Por quê? Esse congresso é simplesmente o maior congresso do mundo na área da estética. Diz aí, Congresso Mundial Incas em Paris. Doutor, esse congresso realmente é extraordinário. A gente tem que estar sempre andando na frente, né? Verdade. Então tem que sempre trocando ideia, né? Já cheguei a um ponto que eu também influencio alguma coisa, mas a gente está sempre tendo que aprender mais e mais, né? E é bem importante, estar se atualizando, né? Esse congresso ele é bem interessante porque ele tem uma peculiaridade, porque ele não é só de cirurgião plástico, né? Então eu sou membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a gente vai pulando os congressos por aí, e eles são restritos aos cirurgiões plásticos. Esse congresso não, ele é um congresso que ele reúne dermatologista, cirurgião orofacial, estético e qualquer outra especialidade médica, né? Sempre médico, relacionada à estética, e a troca de informações é muito mais ampla, vamos dizer assim, né? Então, é bem interessante, principalmente para a gente ver um pouquinho e interagir com as outras áreas, né? Doutor, é lógico que participaram, né, com certeza, especialistas de todo mundo, né? E até o senhor tinha citado e as pessoas observaram que nessa área muitas vezes ocorrem os exageros, as ações impróprias, por falta de se pesquisar e de se procurar profissionais realmente capacitados. E um dos fatos que chamou muita atenção, creio que o senhor vai ressaltar, foi a Madonna, não é? Teve esse fato aí. Eu queria que o senhor ressaltasse, falasse, porque parece-me que até no Congresso Mundial que o senhor esteve nessa semana agora passada em Paris, se falou também nisso. E aí, doutor? Então, o que acontece hoje é que as pessoas estão exagerando um pouquinho, né? Então, o belo não é o exagero, né? O belo não é o natural, tá? Isso que a gente preconiza, tá? Então, o que a gente viu? Que é interessante, que eu já tenho um tempinho de formado. Então, quando eu comecei a tratar com cirurgia plástica, lá no começo dos anos 2000, né, a gente via muito o preenchimento com polimetilmetacrilato, né? E o polimetilmetacrilato era coqueluche da época, se falava muito nisso e tal. E eu vi, assim, por exemplo, que quem fez preenchimento à época com PMMA em pequenas quantidades, fazendo pequenas correções, né, mitigando um pouquinho o envelhecimento, hoje, raramente essas pessoas têm tido complicações, né? Isso foi um dos temas principais do INCAS, condenando o uso do PMMA.
tá? Em detrimento do uso do ácido hialurônico, que é o que a gente mais vê hoje. Tá? Então, o pessoal já fala mal já não se usa mais o polimetilmetacrilato, apesar de eu achar ainda que eu não uso, mas eu acho que ainda tem alguma certa indicação. E usa-se muito o ácido hialurônico. Só que o ácido hialurônico ele também é uma substância estranha ao corpo, né? Uma coisa sintética. E a gente está vendo, nesses exageros, nessas super infiltrações com ácido hialurônico, que tem alguns pacientes apresentando já doenças reumatológicas, já começando a ter problemas com o exagero. Então, assim, o ácido hialurônico, em pequenas quantidades, ele é muito bom, né? E o exagero, você faz essas deformações, que eu acho que não é adequado. Então, assim, o médico ele tem que observar e tratar a causa, o problema, né? Você não pode tentar trazer o material, o método, né? Quer dizer, você exagerar, encher a paciente de ácido hialurônico para tentar mitigar e acaba que deforma a pessoa, né? Então, assim, nem tudo com uma solução só. O ácido hialurônico é muito bom para tratar as projeções ósseas, né? Inclusive, lá no INCAS, a gente teve também muita exposição sobre anatomia, tá? Em dissecção ao vivo de cadáver, tá? E que você vê zonas de perigo e tal, para evitar, que tem muito acidente, que é coisa de profissional não qualificado, muita gente fazendo e tendo muito acidente por aí, né? Mas foi bom, porque isso aí você evita e instrui e dá mais educação às pessoas para elas terem mais conhecimento para poder fazer o tratamento adequado. Então, assim, o que a gente vê? Exagero, tá? É aquela história da Madonna, que ela está irreconhecível, né? E a gente tem outros métodos, tem que abrir mão de diversos métodos que a gente pode somar para dar o resultado que você precisa, né? Então, o envelhecimento, eu sempre digo que tem 3 funções fundamentais, três aspectos fundamentais. Primeiro, o osso da gente muda com o tempo, né? À medida que vai envelhecendo, o osso continua meio que crescendo, né? Então, ele vai tendo absorção e ele vai alongando. Então, você vê, por exemplo, o lábio vai alongar, porque a maxila, que é o osso do dente, ele vai descer, a mandíbula ela vai afinar, né? A órbita do olho ela vai alargar. E isso tudo vai se projetando, né, na face. O segundo ponto é a absorção do tecido mole, especialmente da gordura. A gente tem várias bolsas de gordura no rosto. Você pode ver que uma criança tem um rosto gordinho, né? Um idoso tem um rosto magro. E isso aí se dá pelo processo de envelhecimento, pela atrofia do músculo e perda da gordura. E o terceiro é a pele, tá? Então, você tem que abordar esses 3 aspectos, e você não pode simplesmente lançar a mão de uma coisa só para tentar resolver, né? Então, você tem que tratar o osso, o ácido hialurônico é muito bom para isso, tratar o tecido mole, que a gordura é muito boa para isso, é muito melhor do que o ácido hialurônico, porque, primeiro, que ela não dá reação, e a gordura é teu, né? É uma célula do seu organismo, então você nunca vai rejeitar a gordura, tá? Então, é uma coisa. E o terceiro é tratar a pele, tratar a qualidade da pele, o colágeno da pele, que a gente vai perdendo, vai ficando aquela pele meio enrugada, bem fininha, né? A pele do idoso é fininha, e a pele do jovem é grossa, né? Parece um couro duro, né? E isso é colágeno, é toda a diferença que faz. Então, a gente tem tecnologias, né? A gente usa hoje uma plataforma chamada Imode, que ela faz a produção do colágeno e o encolhimento da pele, que a gente chega até um encolhimento entre 40% e 50% da pele, dependendo da região, da necessidade. E aí você consegue fazer um rejuvenescimento de forma natural e não cirúrgica. Doutor André, na sequência, o senhor acabou de citar, eu queria que ressaltasse um pouco mais, está aí, ó, Imode, a revolução em prol da beleza. Doutor, essa palavra, ela está bem colocada, chega a ser uma revolução? Ele é uma tecnologia muito nova, tá? A radiofrequência em si, que é essa tecnologia, ela não é uma tecnologia nova, mas essa máquina, ela traz essa tecnologia de uma maneira diferente, tá? Porque ela transformou essa tecnologia em bipolar. O que é bipolar? Quem entende um pouquinho de eletricidade vai entender.
é a eletricidade passar de um ponto para o outro, ela corre um caminho só. Tá? Então, a ponteira do BodyTite, a iMod tem 2 tipos de tratamento, né, para a pele. Né? É as ponteiras tight, que é o BodyTite, que é uma ponteira maior, que a gente usa para corporal, abdômen, braço, etc. E as ponteiras menores, que é o FaceTite e o AccuTite, que a gente vai usar para pescoço, face, e o AccuTite mais para a região de pálpebra, que é a ponteira mais fininha. Essa ponteira, como ela é bipolar, ela vai passar a energia de dentro para fora, e a energia vai esquentar o tecido. A gente chega a temperatura perto de 70 graus na parte interna e chega a 40 graus na parte externa. Essa máquina, o que é interessante dela, que é para evitar acidente, ela mede 2 vezes por segundo a temperatura interna e externa. Então, a gente tem a garantia e a certeza do quanto a gente esquentou. E a própria máquina ela tem uma trava em que chega a temperatura que o cirurgião designa, eu posso botar, por exemplo, 68, 65 graus interno. Na hora que ela atinge a temperatura, ela para de funcionar. E essa temperatura vai fazer o encolhimento da pele. Né? Então, por exemplo, tratar esse jaw aqui, né, que a gente chama essa gordurinha que fica sem o contorno da mandíbula, ela faz esse encolhimento aqui da pele do rosto e a gente consegue definição sem ter que preencher. Doutor, muito interessante, relevante as informações, muito atualizado os procedimentos. Doutor, eu notei na semana do senhor, é uma correria imensa. Logicamente, a ação clínica, obviamente, mas a maioria dos dias o senhor está no centro cirúrgico ou está em procedimentos. É isso mesmo, doutor? A gente trabalha, né, normal, de segunda a sexta, né? E eu me dedico consultório, é um dia inteiro de consultório nas segunda-feiras, né? E terça, quarta, quinta e sexta a gente passa o dia inteiro no centro cirúrgico. Vamos ver o próximo procedimento na sequência para que o doutor André possa falar. Diz aí, facetite, remodelação do rosto. E aí, doutor? Então, inclusive essa ponteira que eu estava falando, que é do FaceTite, né? A gente foi até Verona para fazer um intensivo lá com um dos melhores expoentes em relação... Agora, de Paris, o senhor já foi em Verona? Terminamos o congresso no sábado à noite, segunda-feira de manhã eu estava em Verona para a gente fazer esse... Sensacional, doutor. Só o deslocamento do domingo, né? Verdade. Que é um pouquinho longe. E aí a gente passou o dia lá fazendo esse treinamento, que eu achei bem legal, porque troca ideia, vê macete diferente, entendeu? Que é essa ponteira que eu estava explicando agora há pouco, que ela faz o encolhimento. Né? Junto com ela, a gente usa uma outra ponteira chamada Morpheus também. Tá? O Morpheus, eles já são microagulhas com a energia bipolar da RF, né, da radiofrequência, e que essa vai fazer o estímulo de colágeno, que é aquela coisa importante para fazer o rejuvenescimento da pele. O senhor falou, já pode colocar aí na sequência, Alisson, diz respeito justamente à coagulação da gordura. Isso é uma sistemática também usada em um procedimento? Outra pergunta, doutor. Esses procedimentos, ou alguns destes procedimentos, o senhor consegue ou faz hoje na própria clínica ou muitas vezes necessita da unidade hospitalar? Não, esses procedimentos eles são procedimentos que podem ser feitos com anestesia local, pura. Tá? É claro que tem alguns pacientes que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, ansiosos, né? E que vão ficar um pouquinho nervosos, a gente pode fazer uma leve sedação, que é uma sedação mais ou menos como se faz uma endoscopia, que você acaba e vai embora, né, de imediato. Tá? Então, são procedimentos para ser feitos com anestesia local. E, é claro, eles são, especialmente as ponteiras tight, o FaceTite, o BodyTite, eles necessitam de um ambiente estéreo. Isso é importante. Então, não é uma coisa para fazer no consultório, tá? Em qualquer sala. Você pode ter uma clínica com um ambiente estéreo adequado para fazer esse tipo de procedimento. Já o Morpheus, ele já é um procedimento que ele pode ser feito num ambiente que seja não cirúrgico, né? Não estéreo. Tá? Mas como assim, eu tenho muita facilidade em ter acesso ao centro cirúrgico e tal, eu prefiro fazer minhas coisas todas em centro cirúrgico, porque eu me sinto mais confortável
inclusive em relação à monitorização do paciente, etc., é sempre muito melhor. Doutor André Alha, doutor, é lógico que o senhor é membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também da Sociedade Americana. Isso foi motivo das minhas pesquisas e também do meu olhar em trazer o senhor aqui. Por quê? Quando a gente observa os procedimentos, estão aí muitos deles a nível das redes sociais do doutor, que ao final o doutor vai citar, mas são, vamos dizer assim, exemplos grandiosos, fantásticos. Quando a gente vê o famoso antes e o depois, é de encantar. O senhor é um artista, doutor. Muito conhecimento adquirido, não é isso, doutor? Não, eu não diria que eu sou um artista, né? Eu diria que eu sou um técnico, né? Eu sou um médico que a gente tem muito conhecimento, estuda. O fato de a gente ser membro das sociedades e tal é para a gente poder aprender e ter mais conhecimento cada vez mais, né? Acho que a pior coisa que tem para um médico, ele se formou e fica sentado num canto e fica obsoleto, vamos dizer assim, né? A gente tem que estar sempre, porque eu lembro, por exemplo, quando eu me formei, logo que eu entrei na residência de cirurgia geral, tá? Todo cirurgião plástico tem que ser cirurgião geral primeiro, tá? Os que se discutia era videolaparoscopia, você imagina isso, né? Então o pessoal está aprendendo a fazer cirurgia. Hoje em dia você não pensa em tirar uma vesícula sem ser, pelo menos tentar e iniciar por videolaparoscopia, né? É verdade, doutor. Doutor, essa formação que o senhor agora citou, a gente sempre tem um grau aqui de curiosidade. Como foi o estudo do senhor? O senhor é paraibano? Creio que não. Como é a história do senhor aí de estudo? Não, eu sou carioca. Carioca, certo. Eu fiz toda a minha formação no Rio de Janeiro, tá? Então, eu fiz a minha residência em cirurgia plástica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? A gente terminou. Então, o primeiro cirurgião ele faz 6 anos de faculdade de medicina. Depois ele tem que fazer no mínimo 2 anos, para não ser mais, de cirurgia geral, tá? Então, antes de ser cirurgião plástico, tem que aprender a operar abdômen, tórax, né? E depois a gente faz mais 3 anos de cirurgia plástica, tá? Aí eu terminei essa formação na UFRJ. Isso foi em 2004. Doutor, janeiro de estão 2004. chegando um grande estudo, né, em prol justamente dos artifícios necessários para se tornar, obviamente, um grande cirurgião. Doutor, é comum aqui, é lógico, nós não vamos frisar, as pessoas perguntam muito se os procedimentos hoje são tão caros, como é que anda esse mercado, se planos de saúde podem cobrir algum procedimento desse tipo que o senhor realiza. Eu acho que é importante o senhor citar. O plano de saúde, ele existe para tratar uma intercorrência, uma doença que você... Todo seguro, né? Um seguro de vida, por exemplo. Você aposta contra a seguradora que você quer morrer o mais tarde possível e pagar o mais tempo possível. Verdade, doutor. Né? É uma aposta. Você aposta contra si mesmo, né? Vamos dizer assim. E o plano de saúde ele é similar. Você torce para não usar, né? Você faz o plano de saúde e fala, bom, eu quero nunca usar esse negócio aí, porque se precisar... Agora, você faz o plano, porque precisando do plano de saúde, você tem procedimentos que são caríssimos, a cirurgia cardíaca, por exemplo, que a maioria das pessoas não tem capacidade financeira de arcar com isso. Então, é um seguro, né? Se a gente for entrar na área de reconstrução, tá? Então, o paciente tem câncer de mama, precisa reconstruir, ele vai procurar um cirurgião plástico. Vamos dizer assim, uma intercorrência que você não estava esperando, etc. E o plano de saúde vai fazer uma cobertura, né? Agora, a cirurgia estética em si, ela é uma cirurgia que você não tem que fazer, né? Eu classifico a cirurgia assim, você tem que fazer de todo jeito. Por exemplo, tomou 2 tiros, tem que fazer cirurgia, não tem essa, né? Apendicite, vai ter que fazer cirurgia. Tem cirurgias que você pode fazer, tá? Seria, por exemplo, tirar uma vesícula. Você pode ficar com a vesícula mais tempo e tal, não é uma coisa de urgência, etc. Até o ponto da cirurgia que você pode fazer, mas não precisa, tá? Então, assim, existe uma linha tênue entre o que é estética e o que é reparadora, né? Então, como é que eu vou classificar isso, né?
Porque, assim, na verdade, a saúde é a promoção do bem-estar físico e mental. Tá? Então, a pessoa ela está se sentindo, vai se sentir melhor. A gente vê que cirurgias estéticas, lipoaspiração, por exemplo, por que vai fazer uma lipoaspiração? Né? Melhorar o contorno corporal, mas a felicidade da pessoa é tão grande depois da lipoaspiração que você vê que você fez uma promoção muito grande da saúde mental dessa pessoa. Né? Mas a gente tem que ver também pelo outro lado, porque se todo mundo puder fazer cirurgia estética pelo plano, vai ficar proibitivo a mensalidade do plano. Lógico. Né? Por quê? Porque vai aumentar absurdamente o custo daquele plano de saúde, né? E vai ser repassado para o cliente. Né? Porque nenhuma empresa dessa de seguro de saúde está aí para perder dinheiro, eles estão para ganhar dinheiro. Né? Verdade. É aquela aposta. Eles vão torcer, né, para você não ficar doente. É isso. E aí vem a prevenção que tanto falamos e buscamos aqui no programa Saúde Master. Doutor André, qual seria o procedimento mais buscado? E a predominância ainda é das mulheres? Eu sei que os homens estão se cuidando cada vez mais, mas teria um procedimento atualmente mais buscado? Todo cirurgião, ele acaba que ele fica reconhecido numa determinada área. Tá? Então, tem cirurgião que faz muito nariz, tem cirurgião que faz muito pálpebra. Eu faço muita lipoaspiração. Tá? Então, assim, e a lipoaspiração ela é um dos procedimentos mais procurados, segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Ela passou, há pouco tempo, o implante de mama, a prótese de mama. Né? Ela já passou. E combinado ou não, que às vezes a pessoa opera a mama e faz a lipo junto, né? Ou então faz abdominoplastia e faz a lipoaspiração junto. Tá? Mas se eu for analisar, a lipoaspiração ela passou, é um procedimento número 1. Então, eu tenho uma amostra, vamos dizer assim, um certo reconhecimento pela lipoaspiração, especialmente porque eu faço um método com anestesia local, tá? Que isso é interessante. Também seria interessante falar sobre isso, mas a procura é muito maior para mim, nesse e também das mulheres. Mas, pelo fato de ser anestesia local, cada vez mais os homens estão criando coragem, né, e fazer o procedimento. Precisamente porque o homem hoje está mais vaidoso. Verdade. Acabou essa história. Né? O homem ele está cultuando mais o corpo, ele está se cuidando mais, né, ele está se vestindo melhor, né? Acabou aquela história do homem andar esculhambado e do jeito que qualquer jeito, isso aí não tem mais. Doutor, as pessoas estão se arrumando. Eu tenho procurado aqui, o público está testemunhando, eu estou ficando cada vez mais bonito. E o senhor falando, eu vou fazer algumas perguntas ao senhor, no caso da lipoaspiração, se eu tiver que fazer com o senhor, logicamente. Doutor, qual o tempo médio, vamos dizer assim, de recuperação também, para eu ficar sabendo se eu vou ter que faltar algum programa Saúde Master? Diga aí, doutor. Então, vamos lá. A medicina evolui, certo? Então, assim, antigamente, lá quando descobriram a anestesia, por exemplo, se molhava um pano com cloroforme, botava na cara e ficava segurando o paciente até ele desmaiar. Pronto. Verdade. Hoje em dia, a coisa vai evoluindo e tal. Hoje a gente consegue fazer lipoaspiração com anestesia local. Tá? A limitação que eu tenho da anestesia local é o volume anestésico, mas isso aí é fácil você compensar, porque você pode fracionar o procedimento. Então, o paciente tem muita área para fazer, eu faço 2 dias, 3 dias, que pode ser até o dia subsequente. Tá? Aí, pelo fato de eu usar o anestésico local, ele tem uma propriedade muito interessante, que é o efeito anti-inflamatório. Então, você fica menos doído, muito menos doído. Então, aquela história de você ficar uma semana morrendo de dor numa lipoaspiração, com anestesia local, isso existe, mas é raríssimo. O normal é um paciente com 2 dias de pós-operatório poder voltar a trabalhar tranquilamente. É claro que tem que observar, não é fez a lipo, eu vou para a praia. Né? Tem que observar os cuidados, usar a cinta, né? Fazer as drenagens linfáticas no pós-operatório, tem que seguir todo o protocolo direitinho. Mas não impede de uma pessoa como você, que trabalha mais sentado, sem fazer esforço, né, de poder voltar a trabalhar com 2 dias. Doutor, fiquei motivado, viu, doutor?
Vamos conversar para o senhor dar toda uma analisada, porque o trabalho que o doutor executa está aí visível aí, né? As testemunhas, é realmente extraordinário. Fiquei muito contente, viu, doutor? Quando eu fiquei sabendo e me comunicando com o doutor, eu aperreio muito antes das entrevistas, eu pedi até desculpa ao senhor, porque era o doutor em Paris, lá, no maior congresso, né, do mundo na área de estética em geral, e eu lá tentando conversar com o doutor, mas o senhor sempre muito solícito. A gente tem que ter tempo para tudo, né? Verdade, quem tem tempo ocioso é que não faz nada, né? Quem é muito ocupado é que acaba tendo tempo para fazer tudo. É verdade. Doutor, nós usamos aqui muito, né, pela primeira vez no mundo, o robozinho de inteligência artificial. E ele fica me perguntando aqui coisas. Doutor, tem muita gente aí, e aqui também motivo de perguntas sobre remodelação do bumbum. Se o senhor atua nesse procedimento também, e aí, doutor? Sim, então. Isso ficou muito difundido. Isso é antigo já no Brasil, né? E nos Estados Unidos, de repente, teve um boom, que era o Brazilian Butt Lift, né? E é claro que você fazendo o principal material para remodelação do glúteo é a própria gordura do paciente, tá? Então, assim, o que eu falo? Muitas vezes o paciente acha que tem que injetar e aumentar o glúteo, mas, na verdade, ele tem que modelar o glúteo. O que é isso? Tem que tratar a gordurinha da cintura, da região ali em cima ali do cofrinho, né? Eu chamo aquilo de cox. Na verdade, aquilo é para fazer o desenho, às vezes a gordurinha do culote. E muitas vezes eu trato aquela depressão, onde eu entro um enxerto, né? Que quanto mais a mulher, ela tem um bumbum, um quadril largo, tá? E o homem tem um quadril estreito. Então, o glúteo do homem é completamente diferente do glúteo da mulher. Tá? A gente vê bem porque tem um simples fato de que a mulher precisa que nasça um bebê ali pela pelve dela, né? E o homem não precisa disso. Agora, um quadril estreito é melhor para poder correr, né? Então, por exemplo, né? Por isso que em esportes, por exemplo, o homem leva certa vantagem por causa do tamanho da bacia, tá? Então, o glúteo é diferente, né? E na mulher ela fica mais evidente aquela depressão da lateral do bumbum. E se ela for uma pessoa que faz muita ginástica, só piora. Então a pessoa, não, eu vou me esforçar, vou malhar bastante, vai ficar pior, né? Claro que tem que malhar, e isso aí a gente resolve colocando a gordurinha. Então, o bumbum ele tem que ter um formato mais redondo, arredondado, né? E isso a gente vai não aumentar demais, né? Isso é uma coisa que seria muito específica para uma determinada pessoa que pede muito isso e tal. Então, a prótese glútea, por exemplo, ela faz um aumento de glúteo significativo. Então, a pessoa vem, eu quero ficar com a bunda grandona, vamos botar uma prótese. Mas isso aí não é a regra, normalmente a exceção, porque ela quer um bumbum contornado e bonito. E a gente vai tratar fazendo a lipoaspiração das áreas, né, da cintura, culote, das costas todas. Às vezes eu tenho que lipoaspirar desde o ombro para dar o desenho das costas para poder o bumbum sobressair, entendeu? E a gente sempre complementa com enxerto de gordura para definir. Na próxima tela e na sequência, vocês vão notar, o doutor até citou a gordura do próprio corpo em procedimentos. Diz aí, doutor, lipoenxertia. E aí, doutor? Então, a lipoenxertia, a gordura, como eu estava falando antes, é o melhor material possível, tá? Porque ela é seu, você não vai rejeitar ela, tá? A tua célula, porque o corpo da gente, ele tende a expulsar objeto estranho, né? Você vou usar um exemplo simples, você entrou uma farpa no teu dedo, rapidinho ela fica inflamada. É a rejeição do corpo, aquele material estranho, né? Então, ácido hialurônico, esses hidroxapatita de cálcio, né, ácido polilático, são todos químicos, são muito bons, bem usados, mas a gordura é muito superior. Porque a gordura, inclusive, ela nunca vai ser absorvida. Então, você fala, não, vou enxertar a gordura, vai perder quanto, etc. Você perde o edema, claro, você injeta, faz um trauma, vai inchar e vai desinchar. Tá? Então, você perde o edema.
alguma coisa da gordura não sobrevive, vai ser absorvida, mas a maioria da gordura sobrevive e fica. Tá? E o que é interessante, é uma característica única do enxerto de gordura, que a gordura é o segundo tecido mais rico do corpo humano em célula-tronco. Quem sabe que a célula-tronco é aquela célula que ela vai fazer regeneração. Tá? A gente vem de uma célula-tronco, é uma só, né? E vai dividindo e vai formar cérebro, cabeça, pé. Né? E a célula de gordura não tem essa capacidade toda da célula embrionária, mas ela é uma célula mesenquimal, ela consegue fazer reparo de tecido. Tá? Então, com o tempo, dá um ano depois do enxerto de gordura, quando a maioria dos materiais já foi absorvido, é ali que está a melhor fase do enxerto, porque essa célula-tronco ela vai fazer a regeneração. Um exemplo interessante é quando a gente tem paciente de radioterapia, tá? Reconstrução de mama, faz radioterapia, e a radioterapia ela não só mata o tumor, como ela mata tudo em volta. E a pele fica desvascularizada, a pele fica sem vida. Depois que a gente injeta a gordura, aquela pele volta a viver, ela volta a ter a característica ideal de pele. Né? Isso se dá pela célula-tronco da gordura. Doutor André, estão chegando muitas perguntas aqui, eu digo sempre, é uma chuva, audiência total, estamos ao vivo no programa Saúde Master, e as perguntas ainda na próxima tela já pode ser colocada no campo da lipoaspiração, que o senhor realmente eu considero um grande mestre aí. Diz, cuidados antes e depois. O que o senhor poderia ressaltar como maior cuidado nessa história? Então, o pós-operatório é de extrema importância. Tá? Existe uma linha tênue entre você destruir o resultado da lipoaspiração e causar um monte de problema se não seguir direito o pós-operatório. Isso é muito importante. Tá? Então, o pós-operatório da lipoaspiração, apesar de você poder trabalhar com 2 dias, fazer sua atividade, não ficar presa nem nada, ela tem um tempo para começar a fazer o exercício, por exemplo. Então, a gente vai, exercício pesado, fazer crossfit ou musculação pesada, eu só vou permitir que faça depois de 30 dias do procedimento. Tá? Existe a necessidade de usar uma malha compressora. Essa malha compressora ela tem que ser usada entre 2 a 3 meses. Isso depende da evolução do paciente. Não é que eu vou usar 2 ou 3. Ninguém sabe. Com 2 meses eu vou vendo no pós-operatório se bom, já está bom, pode tirar. Ou vou usar no máximo 3 meses, mas tem que usar. E é 24 horas por dia. Não pode tomar sol. Também isso é importante. Tá? É um período extenso sem tomar sol. Depois de 2, 3 meses, se você quiser ir à praia, por exemplo, você bota aquelas blusas UV, tá? Que não queima nada ali por baixo daquilo, e pode ir para a praia, se você quiser se bronzear mesmo, vai ter que esperar no mínimo uns 5 meses. Tá? Isso é interessante. E a condução do pós-operatório com drenagem linfática é muito importante, porque a drenagem linfática ela vai diminuir o inchaço. Né? Você tem um edema, né? E esse edema ele vai ser controlado pelo fisioterapeuta no pós-operatório. E é muito importante que a fisioterapeuta tenha boa experiência e saiba manejar isso, porque, às vezes, é melhor nem fazer nada do que uma fisioterapeuta com inexperiência em relação à lipoaspiração, de usar muita máquina. Né? É importante. Eu gosto que use só terapia manual, tá? Isso fica aberto, mas tem que ter esse manejo do pós-operatório bem delicado. Eu tenho até uma coincidência, doutor. Eu vou fazer questão de falar, né? Porque aqui a gente atribui tudo a Deus. Acho que há mais de 40 anos, um pouco menos ou um pouco mais, que eu não tinha falado, e ela faz parte lá do contexto da grandiosa equipe do senhor, que é a Alessandra Donato, né? Uma pessoa extraordinária. Por que é que eu falo da Alessandra? Eu cheguei em Campina Grande a ministrar aula de física, nunca me esqueço, Colégio Imaculada Conceição, as Damas, um grande colégio ainda nos dias atuais,
e eu dei aula à Alessandra Donato. Eu acho que naquela época ela tinha 15 anos. E, Alessandra, eu tenho que dizer, você continua linda, continua uma menina sensacional, uma competência, e está lá ao lado do médico, lá gerenciando de forma tão primorosa. Alessandra, eu quero lhe ver pessoalmente, brevemente vou aí, já olhei aqui pelo Zap, repito, você realmente continua esplendorosa. Eu vou mandar um beijo para a Alessandra aqui. Para a Alessandra, né? É uma eficiência grandiosa. Na sequência aí, eu quero falar de outro patrocinador, que é a SOS Orto Memorial. A SOS Orto Memorial, eu costumo dizer que é realmente sensacional. Está aparecendo aí a logo, e essa tela eu julgo de máxima importância, porque aí estão os componentes, os grandes médicos, que além de clínicos, também são cirurgiões da SOS Orto Memorial. Eu vou fazer questão de falar o nome de todos eles, repito, médicos excepcionais. No decorrer aí da foto, no contexto da foto, eu tenho o doutor Everton Davi, o doutor Milton Barbosa, doutor Tibiriçá de Medeiros, doutor Gualber Melo, doutor Tiago Martins e o doutor Douglas Teixeira. Portanto, essa equipe da SOS Orto Memorial está à disposição 24 horas para lhe atender dentro de um complexo, que é o Hospital Memorial São Francisco. Vocês estão vendo aí imagens de procedimentos clínicos e também cirúrgicos da SOS Orto Memorial. Portanto, tenho certeza, nós temos aqui em João Pessoa uma grandiosa clínica para qualquer ação na área da ortopedia ou traumatologia. E atenção que eu vou dizer, os grandes médicos da SOS Orto Memorial, que vocês acabaram de observar, e eu fiz questão de falar, aí estão, no mês de março, nós vamos reunir essa equipe aqui, num assunto realmente interessantíssimo, porque os procedimentos que eles utilizam nas diversas áreas são inovadores, além de tudo, prestam um serviço grandioso, atendem todos os planos de saúde, lembro, ações clínicas e, quando necessário, também são grandes cirurgiões. E eu vou aproveitar quando desse encontro, que eu vou anunciar no mês de março, nós vamos lançar também o aplicativo da SOS Orto Memorial. Mas se você quiser entrar no site agora, é muito fácil, sosorto.com.br. Se você quer ir direto no Instagram, SOS Orto Memorial. Portanto, pensou em ortopedia e traumatologia na Paraíba para o Brasil, você só pode pensar na SOS Orto Memorial. Estamos no segundo bloco do programa Saúde Master, em mais uma edição inédita, exclusiva, sensacional. Estamos salvando vidas com o doutor André, um grande cirurgião, sempre conectado com o mundo, chegou agora de Paris, congressos que ele está habituado a participar no mundo inteiro e trazer esse conhecimento que salva vidas. Portanto, eu quero sempre, doutor, lhe parabenizar. Vou dizer mais uma vez, vocês sabem, eu sou, além de tudo, um pesquisador, um investigador, observei as redes do doutor. Doutor, é algo extraordinário, o senhor interage de uma forma muito interessante. É importante para o médico a comunicação com o paciente. Tá? Eu acho que isso aí é uma das coisas que eu preconizo na consulta, e eu acho isso de extrema importância, é o paciente entender o que ele está, o que vai ser feito nele. Por quê? Por que é assim? Né? E eu só termino a consulta quando eu tenho certeza que o paciente entendeu. Né? Porque às vezes você fala, faz isso, tal, não, deixa que o doutor sabe, eu estou na mão dele. Não é bem assim, não. Né? Eu acho que
ele tem que entender, né, o que vai ser feito e por quê. E por que eu estou dando esse tipo de tratamento, etc. Né? E eu digo que uma das coisas mais difíceis que tem não é operar, é diagnosticar. Né? Qual o teu problema, por que está assim, né? E como eu vou tratar. Isso é que é o mais importante. Doutor André Aile, doutor, as pessoas já estão ansiosas, eu sei que daqui a pouquinho, no final do nosso programa, estamos no segundo bloco, eu queria que o senhor já dissesse o Instagram do senhor, porque de tanto eu falar, as pessoas, qual é o Instagram do doutor? Eu quero observar, eu quero fazer, eu vou ter que correr lá. E aí, doutor? @dr.andreeiler, com EYLER, são 2 E's, assim, tudo junto. Né, que é meu nome, acho que... e aí a gente se consegue lá. E o que é interessante, que eu sou bem ético, tá? O máximo, pois não, isso é doutor, bem importante, ser ético. E colocar as informações. Então, toda essa... as dúvidas, o que é o body tight, o que é lipo, né? Isso tudo tem bem vídeos explicando, assim, que é bem interessante. Então, eu gosto disso, que o paciente chega na consulta já com muita informação. Né? Isso é muito importante. Essencial. Eu observei isso, repito, né? O doutor, de forma muito, eu posso dizer, didática, ele cita vários pontos entre os que estamos aqui a conversar e ele explica de um modo que qualquer pessoa entende. E o doutor ressaltou agora com muita inteligência, quando o paciente hoje chega para um procedimento, uma consulta, ele já chega, vamos dizer assim, bem informado, e isso já facilita as ações, não é, doutor? A informação hoje ela é descentralizada, né, distribuída, né? Acabou a grande mídia, então você tem muita coisa na rede social, tá? E essa informação vai chegando no paciente, tanto informação boa como informação ruim, é de todo jeito que chega. E cabe às pessoas, né, analisar e filtrar. Falar, olha, isso aqui, eu acho que esse cara aqui não estava muito correto. Não, isso aqui eu entendi. E o médico, né, em qualquer área, né, que é a autoridade sobre o assunto, né, ele que vai tirar e esclarecer as dúvidas que, eventualmente, o paciente vai ter sobre o procedimento, sobre o que quer fazer e sobre como melhorar. Doutor, nós estamos chegando no final, eu queria abordar só mais um tema, Alisson, aí na sequência, acho que é a lipoescultura, porque as pessoas passaram, né, desde o início desse segundo bloco, está aí, diz aí, lipoescultura em quais partes do corpo? E aí, doutor, qual seria o local ou os locais mais adequados? Então, eu definiria hoje lipoescultura, né, como o pessoal define lipo-HD. Tá, que chama-se autodefinição. Tá? O que é isso? É você ver o detalhe. Né? Porque tudo, antigamente, lipoescultura, você tirava mais num canto, enxertava mais no outro canto. Hoje, não. Hoje, a cirurgia da lipoaspiração ela é cirurgia do detalhe. Então, você tentar melhorar a sombra muscular. Né? Então, você vê um abdômen bem definido, desenhado. Tá? A gente não quer botar aquela coisa exagerada, mas um abdômen bem definido, detalhado, com as sombras, né? Que você vê o bonito no desenho muscular, são as sombras que o músculo faz. Né? E essa gordura ela pode ser aproveitada para tudo que é área. Então, eu posso colocar essa gordura desde o rosto, para o rejuvenescimento, nas mãos. Também muita gente sabe, vou fazer o quê? A mão envelhece, a mão emagrece. Emagrece, aparece os ossos, os tendões e as veias. Né? Uma mão bonita é uma mão mais gordinha. Né? Então, se você puder colocar também, então isso faz parte da lipoescultura. Né? O desenho do glúteo, o desenho do abdômen, tá? O desenho do tórax, o desenho do braço. Né? Muitos procuram hoje lipoaspiração de braço. Você já sabe, vou fazer o quê e tal. E até é interessante que a anestesia local ajuda muito a fazer a lipoaspiração do braço, porque o paciente pode mexer o braço do jeito que eu quiser. Né? Bota mais para cá, vamos levantar aqui, deixa eu ver se o desenho ficou bom, deixa eu ver se esse contorno muscular, se esse sombreamento ficou bom. Né? Isso é interessante. Então, a lipo é dinâmica. Né? Em 1984, quando o Elias começou a fazer lipoaspiração, que foi quem inventou, né? Era uma cana grossa desse tamanho, sangrava para caramba, né? E o paciente tinha um pós-operatório horrível. Hoje não, hoje é praticamente exângue, com a técnica adequada, tá?
muito raro sangrar, sangramento é mínimo, tanto é que pode em 2 dias trabalhar, etc. E a evolução, não é só tirar gordura, acabou isso. Né? Você tem que desenhar o paciente, e é aí que está a dificuldade. Né? Doutor André Ayler, doutor, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a participação do senhor, foi muito esclarecedora, e as palavras finais do senhor para o grande público que está a nos observar, e daqui a pouco no YouTube, em TV Masterplay, para a eternidade, vamos compartilhar e salvar. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, né, por estar aqui e assim, é bom dar a mensagem, né, que a cirurgia plástica, a gente tem que ter sempre tem que procurar o profissional adequado, tá? Você tem que sempre estudar e ter opinião, mais de uma opinião sobre determinado procedimento. Às vezes a pessoa está procurando um detalhe e o médico diz assim, não, né? Não é não. Né? Então, tem 3, 4 cirurgiões falando não para você. Aí vem um quinto e fala assim, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que ver bem e estudar bem. Acho que a informação está aí. Todo mundo pode entrar na internet e ler, estudar e saber, que eu acho muito importante, e discutir com o médico, né? E para aprender. Você tem que entender o que está acontecendo com você. Muito obrigado. Assim estamos encerrando mais um programa Saúde Master. Quero agradecer a todos. Lembrar que no sábado próximo, sábado de carnaval, teremos uma edição animal, uma edição pet sensacional. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até as próximas edições.